o Senhor colocou no meu coração Isaías 26:17, que diz assim: como a mulher grávida, quando está para dar à luz, contorce-se e grita com as suas dores, assim somos nós diante de ti, Senhor. Essa palavra, ela é escatológica, né? Essa passagem aqui, como a mulher quando está para dar à luz, ela vai depois se repetir em inúmeras outras passagens, como o próprio Evangelho de Mateus 24, onde eu costumo dizer que é o capítulo escatológico, onde Jesus está ali falando sobre as dores de parto. E quando a gente fala de dores de parto, o Senhor ele está falando de uma mulher, e essa mulher, ela é a Igreja de Cristo, né? A mulher na Bíblia, quando você vê falando sobre mulher, existem dois tipos de mulheres que a Bíblia toda vai falar. Ou é a mulher apóstata, Jezabel, a mulher que desviou, ou é a mulher Igreja de Cristo, que vai ser restaurada, que vai para o deserto, que vai passar pelas dores de parto. Então, o Senhor, ele sempre usa a analogia nossa, nós temos essa analogia. E eu fiquei me perguntando por quê. Eu me pergunto isso porque há anos que eu estudo escatologia e pergunto, Senhor, por que existe essa analogia tão frequente da Igreja de Cristo com a mulher? E o Senhor, ele me trouxe para esse versículo de maneira muito pontual. O Senhor falou para mim, porque assim como a mulher passa por essa dor tão tremenda, que estudiosos dizem que dor igual às dores de parto, quem já passou pelo parto normal? Assim, normal que nem sempre é normal, né? Porque o meu normal foram 14 horas, então para mim isso não é normal. Mas dizem os médicos que isso é o normal, né? Na minha opinião, normal é marcar o dia da cesárea, chegar lá, cortar maquiada, porque o meu sonho era ter aquele vídeo maquiada. Eu vi aquelas mulheres saindo assim, todas maquiadas, com cílios. Aí eu falei, por que eu não marquei a data do meu? Quando acabou o meu, parecia um ringue. Sabe um ringue? Tinha sangue espalhado no teto todo. Eu falei, Lourenço, o que uma criança faz com uma mãe? Entendeu? Depois a gente fica naquela coisa, naquela alegria de que o bebê nasceu, mas você passou por uma batalha. A batalha do parto normal. Algumas depois precisam até fazer cirurgias para voltar ao normal, porque a estação do parto, durante o parto, as dores de parto, até que o bebê venha, essa estação ela é uma estação de sofrimento. Mas é interessante que Deus usa exatamente essa analogia para falar sobre a mulher, a Igreja de Cristo. E ele diz, como a mulher grávida, quando está para dar à luz, assim somos nós diante de ti, Senhor. Deus está dizendo, a mulher, ela precisa passar por certas dores, a igreja precisa e vai passar, assim como nós diante de ti. Ou seja, a vida com Deus também vai ser de tempos de contrações. E quanto mais nos aproximamos da volta de Cristo, maiores serão as nossas contrações. Aí você se pergunta, por que ela está sorrindo? Porque nós não vivemos pelo que sentimos, e as contrações, quanto mais fortes elas ficarem, maior será o seu testemunho. Amém. Deus permite e Ele sabe o que cada uma de nós consegue e pode gerar dentro deste testemunho. Às vezes, quando nós estamos no meio de alguma batalha, no meio de algo onde você nunca imaginou passar por aquilo, e aquilo é como se fosse uma máquina de lavar que você se enfia, quando você quase está levantando, você se enrola de novo, e você pensa assim, Senhor, eu não vou dar conta disso, não vou dar conta. E é nessas horas que o Senhor, Ele está bem de olho para testar a nossa fé. Parece até um pouco rude eu falar dessa forma com vocês. Parece rude. Mas a única maneira de Deus realmente testar, e eu tenho tanto temor de falar essa palavra, porque toda vez que você prega algo ou fala algo, aquela palavra ela vem sobre você
como um vendaval. E é por isso que toda palavra que o Senhor me manda pregar, eu falo, Senhor, eu estou pronta para pregar isso? Eu estou no tempo de pregar isso? Porque aqui muito é dado, muito será cobrado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu estou pregando isso aqui, mas antes, a minha carne está destruída. Se não destruir a mim, e se não quebrantar a mim, Senhor, não me faça levar nenhuma palavra para frente. Então, talvez você chegou aqui com torcida. Talvez você chegou aqui sentindo dores de parto. Talvez você diz assim, pastora, a minha vida é... O tempo inteiro eu estou sentindo dores como se fossem dores de parto. Mas eu te digo, gerar testemunho é passar por algo que você não escolheu. Eu vou repetir. Gerar testemunho significa passar por algo que você não escolheu. Você não foi lá na loja e falou, eu quero isso aqui, ó. Ah, me deixa passar por isso aqui, Deus. Isso aqui vai ser legal. Você não escolheu, mas Deus usou para engrandecer o reino dele. Somos filhas amadas, escolhidas de Deus. Escolhida, perdoada e filha de Deus. Porém, nem sempre aquilo que nós vamos passar dentro do reino, dentro do caminho que Deus escolhe para nós, é o que nós escolheríamos. Eu já contei para vocês que eu queria casar com um surfista, né? Eu estou com as minhas 2 cunhadas aqui, meu marido já sabe disso. Eu queria se casar com um surfista e skatista, gente. Acho que Deus olhava para mim de cima e falava assim, tadinha, não sabe de nada. Eu olhava até o tênis, se tivesse tênis de skatista, ô Bárbara, pode um negócio desse? Aí quando eu conheci meu marido, estava com aqueles tênis de academia, louvando ao Senhor. A hora que ele desceu, o primeiro pensamento que foi, eu falei, meu Deus, o varão até que é interessante, mas como que tá com tênis de academia, cantando no púlpito? Não, isso não faz sentido nenhum. E eu com Deus, né? E Deus assim para mim, sim, mas eu que escolhi, não foi você que escolheu. E a minha mãe um dia, inocentemente, porque as mães, deixa eu te contar uma coisa, as mães não são perfeitas. E se você é mãe, você também não vai ser perfeita. Mas existem algumas coisas pontuais que, na maioria dos casos, pode não ser o seu caso, a mãe, ela parece que ela vem como uma profeta, e pumba, ela falou assim para mim, você não vai casar com um surfista, mas quando você estiver na água, no mar, o seu filho vai estar o seu marido vai estar na areia com os seus filhos e lendo um livro, pode esperar. Aí esses dias eu estou numa nova estação, eu não estou surfando mais, tá, gente? Vocês sabiam disso, né? Eu estou um tempo sem surfar. Pois é, mudei de estação, estou agora em outros esportes. Vou agora, a Pri agora está na canoagem, vamos ver se eu me animo na canoagem. Mas esses dias que eu fui surfar, as últimas vezes que eu fui, eu saí do mar, e quando eu olhei, de verdade, eu tinha falado pro meu marido, falei, amor, passa lá na praia, ele gosta de correr, né? Aí se você me ver na praia, me espera lá. A hora que eu saí, ele estava sentado na areia, com o livro. Na hora, o Espírito Santo falou, lembra do que eu te disse? Eu, Senhor. Aí eu, e aí, amor, tudo bem? Tipo assim, em outro planeta. Então, às vezes a gente precisa entender que aquilo que nós escolhemos para nós, a gente está enxergando só um espaço na história. A gente está enxergando só uma fatia de revelação. Porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, e Deus está vendo muito lá na frente, Deus está vendo muito além do que a gente pode aguentar. E o Senhor está olhando lá na frente e pensando, eu sei o que é melhor para ela. Senhor, nos ajuda a confiar, Pai. Nos ajuda a confiar que o Senhor está escrevendo a nossa história de maneira perfeita. Nos ajuda a confiar, papai, mesmo nos dias difíceis. Nos ajuda a confiar e viver uma vida em fé. Que a gente possa saltar de fé em fé todos os dias.
Como eu falei na semana passada, Ana não escolheu a esterilidade. Ana nunca gostaria de ficar sendo comparada por Penina. Lembra da história? Não vou ler aqui hoje, porque vocês já estão afiadas. Penina ficava o quê? Tirando onda com Ana. Eu tive filhos, você não teve filhos, tá vendo? Você é estéril, você não pode dar nada, você é isso, você é aquilo. E ela foi humilhando Ana. Ana não escolheu humilhação, não escolheu conviver com Penina, mas Deus escolheu usar a dor dela como um útero de testemunho. Ela estava gerando Samuel. Ana, angustiada, orava e chorava. Antes de Samuel nascer, antes do testemunho acontecer, antes de chegar no final de tudo, Ana estava só gerando o seu milagre, com lágrimas, lágrimas. Mas antes disso, ela estava angustiada. Mas se ela não tivesse passado por todo o processo, como ela iria gerar um milagre em meio à esterilidade? Nunca. Mas quando ela gerou Samuel, que legal a história de Ana. Mas na hora que ela estava no sufoco, alguém acha que ela achou aquilo legal? Anos e anos ficando velhinha e vendo Penina tendo filhinho um atrás do outro e ela ali passando perrengue. Deus, por que eu não tenho filhos? E o seu marido ia lá, passava a mão na cabeça dela, pegava a carne do sacrifício, dava a porção dobrada para ela e falava: eu vou te dar a porção dobrada, Ana, porque eu te amo mais do que eu amo a Penina. Deus cuidando dela, mesmo quando ela estava sendo humilhada por aqueles que a rodeavam. Em segundo lugar, a dor do término também gera testemunho. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, ela enterrou os seus sonhos, ela enterrou o marido, ela enterrou o seu futuro, os seus filhos. Imagina uma mulher que ela enterra todos os seus familiares em uma mesma estação. Ela passou um tempo que ela disse assim: acabou para mim, agora pode me levar, Senhor. Com certeza ela fez essa oração: me leva, Deus. Fazer o que aqui? Não tem mais marido, não tem mais filho? Numa sociedade totalmente patriarcal, em que a mulher viúva não tem muita função, pode me levar. Mas ela, na dor da perda, gera obediência. No luto, ela gera fidelidade. No vazio da casa, ela gerou história. E o seu testemunho atravessa gerações até que chegue na linhagem do próprio Jesus. Talvez alguma mulher aqui esteja vivendo perda, luto, despedida. Talvez você esteja nessa estação hoje. Você diz: mas como que ela conseguiu permanecer mesmo estando nessa estação? Ela só conseguiu porque ela continuou caminhando com Deus. E um dia ela chegou no capítulo da vida dela que se chamava restauração. Em terceiro lugar, eu já estou terminando, porque vocês vão falar hoje, hein? Se prepara aí. Já vai, levantando as manguinhas assim, Maria gerou o propósito mais santo, mas ela sentiu muita dor para gerar o próprio Filho de Deus. Ela foi escolhida, mas que escolha dolorosa. Uma mulher que até então era virgem, que de repente se viu grávida. A sociedade apontando o dedo, o marido duvidando, que não é possível. O que aconteceu com essa mulher? Até que o anjo apareceu para ele também. Mas uma mulher que perdeu toda a reputação, enfrentou olhares, teve que explicar o inexplicável. O que aconteceu? O que aconteceu com você, Maria? Então, o anjo passou aqui e me engravidou. Como que explica isso, gente? Há coisas que vão acontecer com você durante o tempo de gerar um milagre.
ninguém vai acreditar. Aleluia. Há coisas que Deus tem para você que é só com você. E à medida que você pega isso para você, você diz assim: eu não tenho que agradar ninguém, eu não tenho que convencer ninguém de que é eu e Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês: um dos maiores sinais de maturidade é quando você não fica tentando provar para o outro que você tem razão. Nossa. Não tem que provar nada para ninguém que você tem razão. Você fica em silêncio. A pessoa está apontando o dedo, você não vê. Você fica em silêncio. Você pensa isso de mim? Penso isso de você. Tá bom. A vida vai mostrando quem é de verdade e quem está só fingindo. E aqui só tem mulher de verdade, amém? Amém. Aquilo que nós vivemos, como eu falei na semana passada, são tijolinhos. Tudo que você fala e você faz vão sendo tijolinhos. E talvez você está acostumado a colocar um tipo de tijolinho. E Deus está dizendo assim: eu não quero mais esse tijolinho. Eu não quero mais essas palavras saindo da tua boca. Eu não quero mais esse tipo de pensamento. Começou a ver que está voltando para aquele ciclo igual, faz um exercício. Fala assim: não, eu não penso mais assim, eu não falo mais esse tipo de coisa. E ó, silencia. Maria guardava todas as coisas, meditando no coração. Tem testemunho que você vai gerar no silêncio. Eu digo mais, a maioria dos testemunhos é no silêncio. Porque o testemunho, ele tem algo a ver com o seu relacionamento com Deus. A igreja não vai te ajudar nisso. A sua amiga não vai te ajudar nisso. A pastora não vai te ajudar nisso. Gerar o testemunho silenciosamente é você e Deus. É aquela hora que a criança começa a andar sozinha. Por mais que você tenha que pegar a criança no colo e segurar, você precisa deixar a criança andar um pedaço sozinha. Porque se ela não anda sozinha, ela não ganha músculo. Se Deus ficar segurando você o tempo todo, você não gera músculo, você não ganha elasticidade, você não ganha experiências novas, você não aprende a saltar os obstáculos, você não aprende a enxergar além. Ah, Senhor, mas me leva, me segura, Pai, eu não estou aguentando, faz comigo. E Deus está falando assim: eu estou contigo, amada. Só vai. Segue, caminha com fé, bora. Quer que eu te carregue no colo para sempre? Sabe o que vai acontecer? Suas pernas vão recruzar. A sua musculatura vai murchar. Você não vai mais conseguir ir adiante. Quando Deus promete algo, os céus olham para a gente e esperam em nós a nossa fé. Deus está o tempo todo olhando para nós e pensando: como que está a fé dessa minha filha? Como que está a fé dela? Como que está o desenrolar? Como que ela está fazendo esse culto racional, essa renovação da mente? Como que ela está fazendo isso diariamente? O negócio está apertando ao redor dela. A situação está ficando mais complicada. Mas ela continua de cabeça em pé. Sabe por quê? O que muda a motivação do coração dessa mulher não é o que está acontecendo ao redor dela. É o Deus que ela serve. Porque se a gente for ficar o tempo inteiro: hoje eu não estou muito afim, hoje eu não estou legal, hoje eu acordei assim, virada. Aí é naquele dia que Deus vai querer o teu melhor. Te prepara. O dia que você acordar mais mal-humorada, mais virada, de ponta cabeça, que você não queria olhar para a cara de ninguém, Deus vai falar assim: hoje eu quero você mais atenciosa, mais amorosa, eu quero você mais paciente, eu vou te dar mais situações para você ter domínio próprio, que eu estou te testando mais e mais. Ah, que coisa linda. Fala para a varoa aí do teu lado: que coisa mais linda, fala. Ah, que fofurinha.
Olha, tanto domínio próprio em uma pessoa só. Hã? Ai, tanta mansidão. Olha, é muita mansidão para uma mulher só, gente. Hã? A mansidão em pessoa. Nossa! E assim, quando alguém começa a falar de outra pessoa, rapidamente. Não vamos falar mal, não, gente. Volta aqui, foco. Foco. Né? Olha como a gente tem orgulho de nós mesmas. Nós somos demais. Já falar, nós é top. Meu Deus. Eu não. Em quarto lugar, o testemunho gerado na dor. Ele é gerado na dor, mas é revelado na glória de Deus. Romanos 8, 18. Abra aí sua Bíblia, rapidinho, para a gente finalizar. Romanos 8, 18. Pois os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou ler de novo. Pois os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, não dá para comparar com a glória que em nós será revelada. Quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, nós, vocês, todas nós, em nome de Jesus, receberemos corpos glorificados. É sobre isso que essa passagem está falando. Os corpos que nós receberemos quando Cristo nos buscar, não é esse corpo. Esse corpo sente dor física. O corpo glorificado não sentirá nenhum tipo de dor. Paulo está nos dizendo assim, isso que você está sentindo é só por um tempo. É só por aguenta só mais um tempinho, porque toda a eternidade a glória será revelada através do teu corpo glorificado. Deus está dizendo, aguenta, mas aguenta glorificando. Tá difícil, tá doendo, mas aguenta glorificando, porque os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, queridas, o testemunho não nasce aqui do púlpito. O testemunho não nasce aqui no microfone. O testemunho não vai nascer no dia de festa, mas na noite da angústia. O testemunho vai nascer na noite da angústia. E talvez você pode dizer assim, mas já está bom de testemunho, Deus. Já posso contar essa noite. Se a pastora me pedir, eu vou levantar a mão e vou contar meu testemunho. Não preciso gerar mais não. Mas é Deus que escolhe. Não nasce quando você está forte, mas quando você está totalmente quebrada nas mãos de Deus. E quando a gente está bem quebrada, Deus vai lá e fala assim, agora eu vou te reconstruir. E Ele começa e constrói do zero. Em quinto lugar e último, a dor que você vive hoje é o caminho do seu testemunho do amanhã. Essa luta, ela está gerando mais maturidade. Quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por privações, quando nós passamos por situações onde a gente precisa de mais fé, e em nome de Jesus, eu creio que muitas de vocês não estão em tempo de luta. E eu declaro isso sobre vocês. Mas se porventura você em algum momento passar, ou você conhece alguém que passa, lembre-se sempre disso. É só nas batalhas da vida que a gente ganha maturidade. Só. Esse processo está moldando a sua identidade cada vez mais, cada vez mais. Agora, antes você olhava só pensando em coisas pequenas. Você só pensava em picuinhas, você só pensava em coisas que não tinham valor eterno. Hoje, você começou a entender o valor das coisas na eternidade. Você parou de viver uma vida só, eu vivo só aquele dia ali, é o que eu fiz, é o que eu como. Não, você está pensando, os meus tesouros estão sendo lançados no céu.
E a cada dia aproxima-se mais o dia em que eu estarei face a face com Cristo. Quando nós temos o sentimento na eternidade, nós começamos a olhar para as coisas terrenas com mais leveza. Teremos sofrimentos, mas de maneira leve. Você começa a olhar e pensar, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha vida. A palavra de Deus diz que Ele está cuidando de cada detalhe, que Ele sabe cada fio de cabelo que sai da minha cabeça. Por que eu vou ficar me preocupando? Deus está cuidando de tudo. O Salmo 30, versículo 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos declarar isso em voz alta? O choro Pode durar uma noite, mas a alegria. vem pela manhã. O parto da mulher, ele dói, mas ele está anunciando vida. Então, mulher querida e amada, vocês não estão sendo destruídas, mas vocês estão gerando algo. Então, enquanto você estiver sentindo que está em processo de parto doloroso, glorifique. Escreva. Talvez peça ajuda. Peça para orarem por você. Mas faça uma atmosfera ao seu redor que gere adoração. Essa atmosfera que você gera, ela transforma essa dor cada vez mais em adoração a Ele. E quando o Senhor ele recebe essa adoração, Ele te dá aquela porção dobrada de carne que o marido de Ana estava dando a ela, lembra? Em vez de ganhar uma porção, ela ganhou duas. Por que ela ganhou duas? Porque naquele momento, a gente quando está sofrendo não quer comer chocolate, gente? Aí a gente não fala lá na cabeça assim, eu mereço. Estou passando sufoco, mereço pelo menos comer um negocinho diferente. Pois bem, o marido de Ana falou assim, eu vou dar dupla porção de picanha para ela, porque ela não está tendo filho, está passando sufoco desse. E Deus olha lá de cima e fala assim, ela está passando pelas dores de parto. Eu vou mimar essa menina aí. Mas por quê? Porque essa menina está assim, ó, para mim o tempo todo dizendo, Senhor, não está acontecendo, mas eu continuo de braços abertos, porque a minha vida é tua, porque o meu respirar é teu, porque tudo que eu faço é para ti, Jesus. Então hoje é uma noite de começarmos a entender que nós estamos gerando algo. Você é uma geradora de testemunhos.